Existe um caminho que parece ser certo ao homem, mas no final é um caminho que leva à morte. Este é o provérbio de hoje, que estaremos a compartilhar neste vídeo. Este provérbio é um provérbio bíblico, é um provérbio que foi extraído na Bíblia. Se você é uma pessoa que já leu algumas vezes as passagens bíblicas, é muito provável que você encontre ou ache esta passagem. No livro de Provérbio, o livro bíblico, no capítulo 14, versículo 12, fala disso. E esta mesma passagem foi repetida no mesmo livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25. É um provérbio muito profundo, porque ele nos fala das decisões que nós tomamos, das consequências daquilo que nós escolhemos fazer. Ou seja, quando este provérbio diz: existe um caminho que parece ser certo ao homem, mas no final é um caminho de morte, é uma alerta espiritual, é um sinal, ou seja, é uma advertência espiritual. É um provérbio que está nos ensinar da maneira como nós podemos conduzir as nossas vidas. E o termo morte aqui pode até não ser uma morte física ou uma morte do corpo. Existem várias formas de alguém morrer. Acontece que nós, as pessoas, ou seja, a maior parte das pessoas, elas se deixam enganar por causa da aparência ou do estilo de vida aparente de outras pessoas. Agora, muitas das vezes, as pessoas se conduzem ou tomam decisões erradas porque quer parecer como o outro. Tem pessoas que o seu sucesso é através de fazer coisas erradas, por exemplo. É bem sabido que neste mundo existem ladrões, existem feiticeiros, existem malfeitores, existem um monte de pessoas que vivem danificando a vida de outras pessoas. E por detrás disso, alguém que está de fora não consegue ver que tipo de sucesso, ou seja, o que é que aquela pessoa está a fazer para conseguir aquilo que aquela pessoa conseguiu. Apenas nós conseguimos ver a aparência, ou seja, o status que a pessoa tem mostrado. E isso tem levado muita gente ao erro. Isso tem conduzido muitas pessoas ao erro, por causa de ambição, por causa de competição, por causa de ver as coisas simplesmente por fora. Agora, este é um provérbio que vem falar conosco, que vem falar contigo, que vem falar com todos que assistem este vídeo, de que nós precisamos ter muita atenção. Não precisamos se deixar enganar de uma forma fácil. O que acontece? Quando se fala de caminho, na verdade, tudo na vida é um caminho. Se alguém escolhe fazer um negócio, é um caminho. Se alguém escolhe fazer, por exemplo, um projeto agrícola, também é um caminho. Se alguém escolhe fazer táxi ou qualquer coisa que a pessoa escolhe sendo uma atividade, é um caminho. Agora, a diferença dos caminhos, ou dos vários caminhos que existem, ou os vários caminhos que as pessoas escolhem, são os resultados. Tem outros que escolhem roubar, como eu vinha dizendo. Tem outros que escolhem adquirir coisas de uma forma ilícita. Agora, esses são vários caminhos que existem, que possibilitam que as pessoas encontrem os seus bens materiais, ou seja, são possibilidades que as pessoas encontram para conseguir satisfazer as suas necessidades diárias ou as suas necessidades na vida. Agora, o que as pessoas não levam em conta são as consequências. É bem sabido que no mundo atual, até não é no mundo atual, na vida, de uma forma geral, existem várias situações que as pessoas se deparam. Agora mesmo que nós estamos a falar, existem pessoas que estão na cadeia porque talvez aprontou algo ou foi encontrado em flagrante delito a roubar alguma coisa ou a danificar algo de alguém, seja qual for a coisa. Agora, esses são resultados que as pessoas têm passado como consequência das coisas que as pessoas escolhem fazer, das decisões que as pessoas escolhem tomar, dos caminhos que as pessoas escolhem seguir. Tem mortes precoces, principalmente na parte de jovens. Tem jovens que arruinam suas vidas por causa das escolhas que os jovens fazem. Agora, isso tem danificado, isso tem estragado o futuro, a vida
e a geração inteira. Então, pense neste provérbio, reflita comigo neste provérbio, ele vem nos advertir. E quando se fala de morte, como eu vinha dizendo, existe morte física, espiritualmente falando. A morte física é o desaparecimento físico do nosso corpo. Quando alguém deixa de viver fisicamente, é morte física. Existe morte espiritual. Existem certas coisas que quando nós cometemos, a nossa conexão com Deus, ela se rompe, ela se desliga. Agora, aí, nesse desligamento, nessa separação entre nós e o nosso Criador, chama-se também morte. E por último, existe morte eterna. A morte eterna, ela é dita, ou seja, é referida à morte, ou seja, é a última morte. Depois da morte física, que é o desaparecimento físico do corpo, do nosso corpo, vem a morte espiritual, que é a separação entre nós e o nosso Criador, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas, por causa dos caminhos que nós escolhemos seguir. Então Deus se afasta, essa conexão se rompe. Então essa é a morte também espiritual. E existe então essa última morte que eu estava a referir, que é a morte eterna, que é o inferno nesse caso. Depois da pessoa tomar várias decisões erradas, depois da pessoa praticar uma vida ou viver uma vida cheia de iniquidade aqui na Terra, e se a pessoa não se arrepender até um certo ponto, ela vai terminar na morte eterna, que é no lago do fogo, onde vai arder com enxofre. Agora, essa morte é a última. A Bíblia ela fala do inferno como uma coisa real, significa os malfeitores, os feiticeiros, as pessoas que não vivem segundo a vontade de Deus, as pessoas que não praticam as orientações bíblicas ou aquilo que Deus disse para nós fazermos, as pessoas que não vivem o amor do tipo de Deus, elas vão no inferno. Elas vão ser lançadas no inferno como uma última morte e nunca mais vão existir. Então, pense nisso. Não é simplesmente meras palavras, ou seja, não são simplesmente meras palavras, mas são palavras profundas que este provérbio ele vem nos ensinando. Eu estou falando assim de uma forma tão séria porque, na verdade, é um provérbio bíblico. E a Bíblia é bem sabido que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela deve ser tratada também com toda diligência, com toda seriedade e com toda reverência, porque não há algo mais do que o próprio Deus. Então, se você é novo neste canal, ou se você caiu de repente neste canal, este canal é um canal que só tratamos ou interpretamos, refletimos assunto de provérbios. E falar de provérbios é falar de frases curtas que transmitem uma sabedoria, uma lição moral ou uma verdade universal. E essas verdades universais, ou seja, esses provérbios, eles são baseados pelas experiências do dia a dia. Então, inscreva-se no canal, comente qual é a sua opinião, qual é a sua sugestão aqui nos comentários e inscreva-se no canal para que também ajude o YouTube a saber que os conteúdos que eu tenho lançado são relevantes e ative o sininho para que também não perca os próximos vídeos, os próximos provérbios, porque neste canal, sempre cada dia que passa, temos uma oportunidade de aprendermos com um novo provérbio. Muito obrigado. Eu chamo-me Lourenço e falo a partir de África, Moçambique, Niassa, que é a província, e particularmente aqui na cidade de Lixinga. E decidi hoje gravar este vídeo aqui neste lugar, estou aqui na Machamba, então achei esta oportunidade de ser uma oportunidade única e incrível para trocar essa ideia contigo. Muito obrigado, aquele abraço, até o próximo vídeo. Obrigado.